Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje vamos discutir aqui no programa sobre direito trabalhista. As recentes discussões a respeito de inúmeros itens dessa área trouxeram à tona alguns questionamentos e para esclarecer e debater sobre alguns desses pontos, eu recebo aqui no estúdio Rodrigo de Carvalho, advogado trabalhista, e Emerson Matti, professor do curso de Direito aqui da Fevale. Sejam bem-vindos ao Em Pauta de hoje. Vamos falar sobre direito trabalhista. Obrigado pela presença de vocês e por terem aceitado o convite aqui para debater sobre esse assunto. Por que falar de direito trabalhista, né? A gente tem visto aí, talvez tenha sido uma das áreas do direito mais discutidas nos últimos tempos, aí, principalmente no último ano, em função das recentes propostas de reforma que estão aí em votação e que já foram aprovadas, né, inclusive. Então, eu queria que a gente pudesse começar o programa de hoje contextualizando um pouco a área, né? Do que trata exatamente o direito trabalhista e para depois a gente daí falar um pouco sobre essa reforma que foi proposta aí recentemente. Bom dia, boa tarde a todos. Na verdade, o direito do trabalho, ele regula a relação de trabalho entre empregado e empregador. Na verdade, ele regula a relação de emprego, assim, objetivamente a relação de emprego que se dá entre um empregado em um polo e o empregador no outro polo, né? É o que se chama que esse empregado está sujeito, e o empregador deve cumprir, as normas relativas à consolidação das leis do trabalho. Ou seja, a gente exclui do direito do trabalho o servidor público de cargo exclusivamente em comissão, de confiança, e também se exclui das normas de direito do trabalho os servidores de cargo efetivo estatutário, seja do município, seja do Estado, seja da União. Então, essas pessoas não estão Na verdade, submetidas... elas não têm direito ao trabalho, elas têm direitos decorrentes do Estatuto, seria um direito administrativo e não um direito trabalhista. É regulamento interno, né? Então são normas diferentes. E hoje, com essa reforma trabalhista, vem vários assuntos em pauta, né? Questões que divergem, que o pessoal não tem muitas informações. E eu acho que é importante, é de grande valia a gente estar aqui explorando esses assuntos, tanto o professor que já tem experiência nessa área, como eu que advogo no direito do trabalho. Então sempre a gente gosta de estar aqui e esclarecer essas dúvidas para o público. Tá certo. Bom, falando então um pouco sobre direito do trabalho, vamos à pauta. Essa reforma trabalhista que foi votada e foi proposta, o que muda no geral para o que era antes, assim, em grandes termos, qual foi a grande mudança que está sendo proposta aí e por que essa mudança está sendo proposta, de certa forma? Antecipando assim, antes de entrar ponto a ponto, é importante salientar que essa mudança teve alterações em 100 artigos da CLT. Se nós formos pontuarmos aqui os artigos, seria muito extenso. Porém, a importância de fazer alguns aspectos, algumas ressalvas que o trabalhador terá reflexo. Ou seja, essa reforma trabalhista nada mais foi padronizar as relações de trabalho. Hoje no Brasil a gente sabe que o trabalho informal é muito alto, entendeu? Então, é importante a gente pontuar alguns contratos de trabalho que veio à tona, que veio regulamentar. Acredito eu, o professor, podemos subdividir alguns títulos, ele complementa, enfim, a questão do contrato intermitente. Acho que o contrato intermitente é o que é? É o contrato de trabalho que faz a relação entre o empregado e o empregador durante períodos de alternância, ou seja, determinados dias da semana, determinados por hora. Então, não tem aquela necessidade de ir todo dia na empresa. Por exemplo, hoje, restaurantes, shopping centers, nos finais de semana, tu necessita de um funcionário, porém, outros dias você não necessita. Então, há aquela alternância de períodos para o trabalho. Então, tem uma certa flexibilização nesse sentido. Mas o empregado também não tem certeza do salário que ele vai receber no final do mês, ou seja, flexibiliza de um lado, mas de outra forma eu não posso fazer prestação, eu não posso ter nem certeza se que naquele mês eu vou ter dinheiro para pagar meu aluguel ou a minha prestação. A grande controvérsia é a questão disso, porque é um valor proporcional. Tu vai trabalhar determinados dias, porém o teu valor vai baixar pelo número de dias trabalhados, entendeu? A questão também que é importante salientar é a questão da redução salarial.
Isso aí é uma variável. Tu trabalha 2, 3 dias, vai ter uma redução. Então, às vezes, o empregado pode estar prejudicado. Mas também pode fazer outros contratos intermitentes, entendeu? Com mais de um empregador para fechar a agenda. Outra questão importante que também veio à tona, e eu acho que é de grande valia a gente comentar, é a questão da contribuição sindical, que já era compulsória, que era obrigatória por um dia de trabalho. Hoje, a reforma trabalhista exclui essa questão de um dia de trabalho pago ao sindicato. Tanto é que os sindicatos têm grande movimentação, estão se movimentando para fazer a revogação desses artigos. Porém, eu acredito que seja meio difícil. O problema é que a reforma, muitas coisas, ela diz fortalecer a negociação coletiva. Agora, é antagônico eu querer fortalecer a negociação coletiva e enfraquecer a manutenção da identidade sindical. Porque, por exemplo, se você fazer um cálculo básico de uma instituição de sindicato de empregados que tem uma base de trabalhadores pequena e ela receber só aquele dia de serviço, que é um dia de março, ela não consegue pagar o aluguel da sala, não consegue pagar nem o salário, porque muita gente não sabe quem paga o salário dos sindicalistas, é a entidade sindical. O contrato dele junto com a empresa fica suspenso. Não consegue nem pagar o advogado no final do mês para fazer a negociação coletiva. A movimentação do sindicato é porque perde a força econômica também. Porque um dia de trabalho sem a contribuição compulsória, o sindicato sente, entendeu? E aí como é que o sindicato vai negociar? Então fica ao mesmo tempo que eu jogo a legislação para negociação coletiva, eu enfraqueço a entidade sindical. Certo. Esses são alguns dos pontos. Tem pontos aí que vocês comentaram já, que enfim, são pontos polêmicos, né? O que vem nessa reforma, na visão de vocês, que vem como um ponto pacífico, assim, bom, isso aqui precisava ser mudado e estava na hora de ser mudado mesmo, e foi proposto e foi aceito de bom grado, digamos assim, né? Tanto da visão dos empregadores como do empregado. Tem alguns pontos que passaram assim tranquilo. As férias em 3 períodos. As férias. Porque antes a questão de poder... era exceção. Só na lei dos domésticos, aí sim a lei dos domésticos específicas, previa que a regra era ser em 2 períodos. Obrigatório. Ainda vai aquela discussão. Não sei os domésticos se aplicam, porque o doméstico continua sendo... É lei especial, né? É lei especial, nada do que hoje está na CLT, mesmo com a reforma, se aplica para o doméstico, porque o doméstico é uma lei complementar. Inclusive, o doméstico já previa a possibilidade de acordo, banco de horas por acordo individual. Isso aí. Banco de horas era uma outra circunstância. O TST tinha uma interpretação de que tudo que superasse uma semana, pela súmula 85, teria que ser por negociação coletiva. Autorização, né? Para fazer o banco de horas. O que fosse uma semana não podia ser por acordo individual escrito. Por quê? Porque quando o empregador ele olha para frente, ele via, olha, vai ter o meu benefício, eu vou trabalhar um pouco mais de segunda a sexta para não trabalhar no sábado. Ele compensava. Já quando passa de uma semana, e o anterior era de até 1 ano por negociação coletiva, quem dá a demanda sempre é o empregador. Eu dou um exemplo. Digamos que eu trabalho numa metalúrgica em Novo Hamburgo. Muito bem, eu tenho lá umas 12 horas de banco de horas. Aí na quinta-feira eu chego para o meu empregador, olha, eu sou de Santo Ângelo, amanhã eu não venho trabalhar porque eu quero visitar a minha avó ou a minha mãe. Claro que isso não vai funcionar. Por quê? Porque eu trabalho na produção, se cada um na produção vai querer folgar, então as demandas elas sempre são dadas, as folgas, por necessidade e por orientação do empregador. Aliás, a gente pode começar, o banco de horas mudou. Antes, a compensação era 1 semana. Agora é 30 dias, até 30, até 1 mês. E 1 mês eu posso fazer por acordo escrito com o meu empregado. Diretamente, sem necessidade de... Sem necessidade da entidade sindical, com acordo escrito e até acordo tácito, ou seja, pode ser oral. E uma coisa que veio também, que é importante, é a questão da autonomia das partes. Da autonomia do empregado e empregador. Está mais flexível, ou seja, não tem necessidade de uma representação sindical da categoria. Hoje,
com a reforma trabalhista, os acordos entre empregado e empregador podem ser feitos. Cito um exemplo, a questão da redução do intervalo. Se fizer um acordo entre as partes, empregado e empregador, eu posso fazer meu intervalo que seria de 1 hora por 30 minutos. Antigamente não poderia fazer isso. Então, tem essa flexibilização entre empregado e empregador. Outro ponto também, que não é tão, acredito não seja tão benéfico ao trabalhador, mas é uma reforma que tem grande repercussão, é a questão do trabalho da grávida em locais insalubres, entendeu? Antes era proibido. Hoje a grávida pode trabalhar em locais insalubres, entre grau médio, porém tem que ter o mínimo e tem que ter autorização, um exame médico autorizando, dizendo que a grávida não vai ter não pode ser prejudicada. São algumas modificações assim que o povo questiona muito, se eu vou perder alguns direitos trabalhistas. Então, como eu falei antes e falei professor, é mais uma flexibilização dos direitos do trabalho. Tem os seus lados positivos e negativos, né, professor? Eu acho assim, depende de onde você está, né? Se eu sou empregador, ele é ótimo. Porque o que se pensa assim, ó, a CLT, ela beneficiava o princípio tutelar da proteção, obviamente. Agora a reforma inverteu. A reforma, ela é pró-empregador. Tá? 90% das alterações, elas visam o empregador. Permite a terceirização, terceirização irrestrita em qualquer situação. Hoje nós temos no Brasil 42 milhões de empregados regidos pela CLT. 42 milhões, eram 51 milhões, tem aí de 52, tem 10 milhões que perderam o emprego nesse 1 ano e pouco. Então sobraram de 53 milhões, sobraram 42 milhões. Desses 42 milhões, 12 milhões são terceirizados. Ou seja, absolutamente 30% e 70%. O que eu imagino é que daqui 5, 6 anos vai inverter. Pode vai inverter. Ser, daqui a uns 6 anos vai ser 30% efetivos e 70% terceirizados. Principalmente naquelas demandas que o colega falou, que eu não preciso, que eu preciso alguns dias, não preciso sempre. Aí eu vou contratar uma empresa terceirizada. É uma outra situação, né? Eu vou interromper brevemente aqui para a gente ir para o nosso intervalo. Com e a gente certeza. segue em seguidinha. Agradecemos. Em seguida a gente continua conversando aqui sobre direito do trabalho e também sobre a reforma trabalhista que a gente estava falando agora. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o direito trabalhista. A gente conversava no bloco anterior aqui sobre alguns pontos e o professor comentava sobre alguns dados de que pode, daqui a algum tempo, inverter essa relação aí de quantos empregados têm carteira de trabalho, né, e quantos são terceirizados. Não, os terceirizados também têm carteira. Perdão, me expressei mal. A questão de ser terceirizado, de não ser terceirizado ou não, digamos, né? Efetivo terceirizado, exatamente. Professor, isso o senhor comentava que essa reforma ela é mais pró-empregador. Isso. Talvez por isso essa mobilização tão grande nos últimos tempos aí das pessoas contra essa reforma. Como é que o senhor avalia? Eu até imagino que essa manifestação é pequena frente à reforma que teve, né? Deveria ser maior. A gente acha que, para mim, o trabalhador, na verdade, eu acho que quando houve as outras manifestações que não eram era uma classe média, mas não grande massa de trabalhadores de média baixa, né? Será que as pessoas não entenderam, então, o que é exatamente a reforma? Eu acredito que agora, a partir de 11 de novembro, pessoal, onde vai ser aplicar, é uma questão que os trabalhadores vão sentir, porque até então está muito em albis ainda essa questão, ou está muito... Na minha opinião, a questão da reforma trabalhista foi feita num período que não deveria ter sido aprovada, na questão desse ruído da questão política, da questão de... O Congresso devia ter sido um Congresso com uma análise mais demorada, mais minuciosa. Porque tem muitas questões assim que realmente muda em relação à CLT. Por exemplo, a questão da hora itinere. O que é hora itinere? Isso acabou, né? Acabou a hora itinere, ou seja, o empregado que mora numa determinada localidade
e trabalha em outro lado da cidade, ou enfim, de difícil acesso, tem que pegar todo o trânsito, deslocamento, todo esse período, a partir do momento que ele entra no 2 ou 3 transporte, ônibus, então. está contando como se fosse o horário trabalhado. Ou seja, está ali, a relação do emprego já começa ali, no momento que ele entra no transporte. Hoje não. Com a reforma trabalhista, acabou a questão da hora itinere. E o que agrava, os acidentes de trabalho durante esse período que o funcionário não são mais acidentes de trabalho. Não são considerados como acidentes de trabalho. Então, tem as nuances, tem essas diferenças que as pessoas acreditam que seja prejudicial ao trabalhador. A gente tem também uma inovação da lei trabalhista, dessa reforma trabalhista, é a questão do acordo entre o empregado e o empregador numa demissão. O empregado chega para o patrão e pergunta, quero sair. Eles podem fazer um acordo dessa demissão, porém, os direitos são pela metade. Isso mudou, antes não existia. Antes não era permitido. Na verdade, se fazia informalmente, ele ainda prejudicava o erário público porque sacava o seguro-desemprego. Hoje, esse acordo ele tem todos os direitos pela metade, ele saca 80% do salto da conta vinculada de fundo de garantia, ou seja, 20 fica lá, e ele recebe a multa rescisória, em vez de 40 é 20 e não recebe seguro-desemprego. É uma forma dele sair, dos dois acordarem a saída. Outra coisa, o acordo também pode ser feito um acordo judicial também. E acordo extrajudicial, que agora foi reconhecido, né? O acordo, eu posso fazer um acordo extrajudicial com o meu empregado, se eu sou empregador, e simplesmente entrar com um pedido de homologação judicial. E eu acredito que isso aí vai ser bastante aplicado. A questão, fazer um acordo extrajudicial, porém tem que ser o juiz tem que apreciar esse acordo para homologação. A partir do momento que quita todo o contrato de trabalho. Toda a contratualidade. Lembrando que aí não pode ingressar com reclamação trabalhista. Acredito que isso aí vai ser aplicado agora a partir do dia 11 de novembro. Seria, né? As quitações anuais. Com os sindicatos. Ou seja, extinguiu-se a homologação da rescisão contratual, isso não necessita mais, porque era obrigatório com empregados com mais de um ano de contrato, agora não necessita, mas existe a possibilidade do empregador chamar o empregado, olha, nós vamos quitar um ano para trás. Aí comparece na entidade sindical, provavelmente a entidade sindical vai cobrar um valor sobre uma porcentagem. Um percentual, por quê? Porque já que ela não vai ter a contribuição sindical, ela precisa cobrar como foi extinto aquele artigo que dizia que a assistência era gratuita, agora é possível a cobrança. Isso são aspectos diários da Justiça do Trabalho, são questões do dia a dia. Claro, a gente tem muitas coisas para ponderar a questão da mudança da... Na Justiça do Trabalho agora a prescrição intercorrente. Isso. Na verdade nós tínhamos uma súmula do TST que reconhecia. E agora... a do STF reconhecia, do TST não reconhecia. Tem isso também que é importante. Isso na execução, né? Na execução, E também tem a questão do contrato de trabalho, de novos contratos de trabalho, do contrato intermitente, e a questão do trabalho do autônomo, né? A gente questiona, o trabalho autônomo vai ser reconhecido, perfeito, mas é um autônomo que trabalha com exclusividade, porém, ele não tem que ter uma subordinação, a gente se questiona. Trabalho autônomo, com exclusividade, mas sem subordinação. Enfim, a lei está dando uma possibilidade para aqueles, entre aspas, vendedores, possam estar formalizados com o empregador. Basicamente, esse artigo foi em geral para aquelas empresas que têm os vendedores. Sim, representação comercial também. Representação comercial. Surgiu, por exemplo, a questão isso talvez se enquadra no advogado associado, que o Estatuto da OAB prevê. Né? Aliás, semana passada saiu uma decisão da Justiça do Trabalho, numa ação civil pública, promovida pelo Ministério Público em São Paulo, no qual um escritório foi condenado, porque tinha diversos advogados associados. Só que foi ver, eles eram pulverizados, eles não tinham nenhuma, eles não participavam, não eram convocados para a Assembleia, não tinham poder de decisão, então na verdade era um mascaramento. O sócio, né? O chamado sócio advogado. O advogado associado, era um mascaramento da relação de emprego desses advogados, que inclusive tinham contra horário de trabalho. Tem subordinação, tem todos os requisitos do vínculo, entendeu? Ele não pode ser considerado como um sócio, mas sim como funcionário. E aí agora também pode ser que se enquadre nessa hipótese do artigo 442. Pode ser. 442, né? Então são vários pormenores aí para o trabalho do advogado trabalhista. Obviamente a lei não está ainda em vigor, mas como é
funciona a preparação para essas mudanças, né? Quando você tem uma mudança muito grande, assim, mas funciona vai ter que mudar a maneira de trabalhar, de lidar com várias coisas. Eu estava conversando com o professor anteriormente, para nós advogados, operadores do direito, do dia a dia, do direito do trabalho, vai mudar muita coisa. Numa simples petição inicial, hoje eu coloco a petição inicial com todos os fatos, pedidos, mas a partir de agora eu tenho que botar os pedidos e os valores. Tem que fazer tudo líquido e certa. E outra questão, que o doutor também pode explanar também, é a questão da justiça gratuita, que mudou muito. Hoje em dia, atualmente, a questão da justiça gratuita, tu pode ingressar na justiça sem custo nenhum. Comprovar, né? Podemos até ter uma sentença de procedência e não pagar custas, não pagar sucumbência. Porém, a partir da dia 11 de novembro, o autor que for sucumbente, que perder a ação trabalhista nos pedidos que ele está pleiteando, pagará a sucumbência para o vencedor, ou seja, para a parte reclamada. Então, mesmo ele atestando que não tem condições de arcar com o processo, vai ter que pagar. E outra coisa, reduziu-se o valor do que é hipossuficiência. 2 salários mínimos. 2.400, alguma coisa assim. É isso, 40% do teto da Previdência, que é 5.500, dá 2.400. Ele é inferior ao que a nossa Justiça Estadual reconhece. Aqui no TJ Estadual, ele reconhece até 5 salários mínimos, 9 vezes 4, uns 4.600. Ou seja, quem recebe até 4.600 pode pleitear assistência judiciária gratuita. No âmbito da Justiça do Trabalho não pode, porque o teto é 2.400, além de ser sucumbente. Então, vai ter aí uma diferenciador. Isso. Hoje, o reclamante, o autor, vai ter que saber se vai entrar com uma reclamação trabalhista ou não, porque a partir de 11 de novembro terá o ônus. E o ônus também da perícia. Tem que entrar com mais certeza. Tem a questão de perícia também, pode ser sucumbente na perícia. Então, tanto é que é objeto da ação de inconstitucionalidade do Janot. Do Janot, que entrou já semana passada com esses artigos, todos esses artigos processuais, todos esses já foram entrados com uma ação de inconstitucionalidade no STF. É a questão da justiça gratuita, mas até que ponto? Se eu tenho o benefício da justiça gratuita, por que eu tenho que ser sucumbente no final do processo, quando em alguns pedidos eu sou sucumbente ou perco? Então, o Janot, enfim, protocolou essa ação e agora vai dar vistas para o presidente e para o Congresso. Nesse ponto do aspecto da sucumbência. Eu acredito que isso aí é o primordial, é o ponto que tem mais discussão. É o que mais se discute no processo. Aliás, uma coisa, isso eu acho que foi interessante porque adaptou ao CPC, ao novo CPC, que foi os prazos processuais. Porque antes os prazos processuais não eram adaptados ao novo CPC, que foi publicado em 2015. Entrou em vigor em 2015, que os prazos processuais, só os processuais são em dias úteis. Agora, aliás, tem uma diferença. Essa reforma, ela abrangeu os direitos material, que está na CLT, mas o processo do trabalho. E o processo do trabalho já entrou em vigor, porque regra de processo, ela entra imediatamente em vigor. Então, o que a gente está falando de processo, já entrou em vigor. Já está funcionando. O que é de direito material entra em vigor depois do dia 10 de novembro, que é uma sexta-feira, então entra em vigor dia 11, dia 11, que é um sábado, 11 de novembro entra em vigor. É questão importante o professor salientar a diferença entre o direito material e o direito processual. Doutor. O direito processual podemos aplicar, está sendo aplicado nos tribunais, tem tribunais aplicando já a questão da sucumbência recíproca, questionamentos, enfim. E a questão... Todos os tribunais? Ou... Não, alguns tribunais. Alguns tribunais. E a questão do direito material, ou seja, o direito material é a partir do momento do fato gerador. Fato gerador, entendeu? Então é essa dúvida que gera no ar, que o pessoal, até muitos questionamentos na rua. A partir de quando? A partir de quando? Porque, por exemplo, um contrato de trabalhador intermitente, eu só vou poder contratar ele a partir de 11 de novembro. Banco de horas, eu posso fazer com o meu empregado até 6 meses por acordo individual escrito, mas só a partir de 11 de novembro. Ou seja, os fatos, eles não retroagem, ou seja, até o dia 10 de dezembro, os direitos, tudo que acontecer, eles são pela lei anterior, ou seja, pela lei que ainda está em vigor. Fato gerador. E só o que for a partir de dia 11,
aí sim pela alteração. Que aí já é pela alteração. Pela nova lei trabalhista, Exatamente. Então isso a gente tinha comentado antes, né? Isso se não for publicado nenhuma medida provisória até lá, né? Vamos aguardar os julgamentos também da ADIM, né? Então, de repente tem alguma revogação. O que pode acontecer nesse meio tempo, hein? A questão a principal é essa questão das custas, da sucumbência. Isso é o que é mais discutido. É o que vai mais discutido, porque tu te questiona se tem a justiça gratuita e no final tu vai ter que pagar a sucumbência. E mais, se o reclamante ou o autor perdeu o processo, for improcedente a ação e ele não tem créditos para pagar a sucumbência, tem até 2 anos para fazer esse pagamento, entendeu? Ele pode ter outra ação trabalhista, enfim, previdenciária, e se ele ganhar a ação previdenciária, os créditos trabalhistas, ele pode buscar daquela outra ação previdenciária. Então, eu acredito que o ponto de maior discussão é essa aí. A sucumbência, isso com certeza vai ser. No processo também, a execução agora só pode ser iniciada pelas partes. Sim. Então, isso mudou. Não pode iniciar de ofício, exceto se o reclamante ou o reclamado tiver sem advogado, mas isso é quase... difícil, né? Isso é quase impossível. A CLT permite, mas hoje em dia, né, é muito difícil. Se procura um advogado, porque ele é um profissional técnico, né? Sim. Aliás, eu sempre digo para os meus alunos em aula, depois que vocês passarem no exame da ordem, vocês sempre têm que ter uma frase importante na vida de vocês, na advocacia. Não faça nada errado, contrate antes um advogado. Para estar bem alçado, né? Está bem alçado, tem que ser. Com essa frase, então, a gente vai encerrando o Em Pauta de hoje. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, por falar de um assunto super importante e que diz respeito a mesmo pessoas que não estejam empregadas hoje, mas diz respeito a todo mundo, a toda a população brasileira. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale, e também novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem a gente retorna. Até lá.